Esse vídeo que a gente vai fazer aqui agora, ele é um vídeo diferente do que a gente vê normalmente, porque esse vídeo aqui eu vou ter que desenvolver aqui uma demonstração ao longo dele. Se você já é mais experiente com esse tipo de questão aqui, né, circuito RC, primeira ordem, e você já sabe muito bem onde é que eu vou chegar, pula aí uns 4 minutinhos no vídeo e depois só olha aqui como é que é o final da resolução. Mas se você tem curiosidade para saber como é que a gente chega na equação que eu vou chegar e tudo, então a gente vai fazer isso agora. É mais uma dessas questões que a gente não tem aqui um comentário no TEC, a gente não tem o comentário de nenhum usuário, e é por isso que eu faço o que eu faço aqui no YouTube, que é desenvolver essas resoluções, e aí daqui a pouco eu vou lá e deixo aqui no comentário a resolução da questão. Então, dada a importância do trabalho, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, porque isso me motiva bastante. Bem, iniciando aqui nossa discussão sobre esse circuito, o que nós temos? Temos aqui uma tensão de 54,4 volts, uma resistência de 20 kΩ e uma capacitância ainda desconhecida. E aí a pergunta é, ao fechar a chave, né, que é o que acontece aqui em T igual a zero, qual é o valor da corrente elétrica no circuito quando T é igual a constante de tempo? É isso que a questão pede, né? No instante T igual a constante de tempo. Constante de tempo é essa que, se você já souber no circuito RC, ela é justamente R vezes C. E aí a gente vai ver, inclusive, agora por que é desse jeito. Tá. Para abordar uma questão dessa, primeiramente vamos nos lembrar que a gente está falando de questão de concurso público. Então, eu vou fazer aqui uma equação diferencial, mas não vamos fingir aqui que a gente não sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que é uma equação que envolve um exponencial, a gente sabe que a gente vai resolver um EDO. Então, não é como se eu estivesse redescobrindo que é a matemática do circuito elétrico. Não, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar no EDO que eu vou resolver, eu vou ter como resultado um exponencial. Tá, para isso, o que eu posso usar? Eu preciso, então, de equações que envolvam uma derivada, né? Que tem ali uma integral para fazer para resolver aqui meu EDO. E, por causa disso, eu gosto de sempre ter esse pensamento. Por quê? Porque quando eu pego um capacitor, eu sei que nele a corrente no capacitor é C dV dt. Se fosse um indutor, seria L dt é igual a tensão do indutor, né? E por causa disso, eu sei que é melhor fazer uma análise aqui através da corrente, né? Porque a própria equação da corrente no capacitor já me dá aqui uma derivada, que é o que eu preciso para ter um EDO. Na verdade, um EDO é uma equação que tem uma derivada. E aí, eu vou dizer então uma coisa óbvia, que é que a corrente nesse resistor é igual a corrente nesse capacitor. Lógico, os elementos estão em série. Então, aqui eu vou dizer que a corrente no resistor, que é E menos V, que eu vou chamar V essa tensão do capacitor, sobre R, né, que é os 20 kΩ, essa corrente mais a corrente no capacitor, que é C dV dt, isso aqui é igual a zero. Foi o que eu fiz. O que eu fiz aqui foi aplicar uma lei de Kirchhoff das correntes neste nó, né? A soma de todas as correntes nesse nó tem que ser zero. Beleza. Indo adiante, a gente pode multiplicar essa equação toda por R, porque eu sei onde é que eu quero chegar. Eu sei que eu tenho que ter aqui um RC dV dt. Isso aqui vai ser igual a zero. Ou ainda, E menos V é igual a menos RC dV dt. E aí, rearranjando isso, nós vamos ficar com dV sobre E menos V igual a menos 1 sobre RC dt. Se tu não entendeu, te vira aí. Pausa o vídeo, te vira aí que tu vai entender. Aí aqui, integral. Posso integrar só aqui, depois das constantes, né? O resultado dessa integral será ln do módulo de E menos V é igual a menos 1 sobre RC vezes T mais um valor constante. Na verdade,
Aqui eu coloquei uma constante só, apesar de eu ter duas integrais indefinidas, vou só explicar para ficar claro, porque nessa integral eu vou tirar uma constante C1, nessa integral eu vou tirar uma constante C2, eu estou só dizendo que a constante K que eu coloquei aqui, ela vale C2 menos C1, tá? Ela é só a diferença das constantes, para que fique claro. Então, continuando, E menos V é igual, então, a E elevado a menos 1 sobre RC T vezes E elevado a K. De novo, nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós pagamos EDO, na verdade. Nós sabemos que num problema de valor inicial, uma das condições de contorno que a gente normalmente vai ter para circuito elétrico é que esse valor que aparece aqui, ele é uma condição inicial. Ele é, nesse caso, uma tensão inicial. A tensão inicial é essa que é o nosso E, que a gente conhece de 54,4 volts. Então, eu ainda posso escrever isso aqui como E vezes E elevado a menos 1. Vou até ser mais direto aqui, menos T sobre tal, que é justamente nessa parte, né? Aqui a gente vai e diz assim, vamos chamar esse RC aqui de tal, para poder dizer que isso aqui é menos T sobre tal. E é por isso que a gente chama essa constante de tempo de RC. Beleza. Então, eu vou ter que V de T, que é a tensão no capacitor, ela é E que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. E essa era a demonstração que eu queria fazer. É só como que a gente chega nessa função. Eu gosto particularmente dessa demonstração, porque eu sempre busco fazer ela, porque eu tenho medo de errar alguma coisinha, sabe? Ou de a questão não ser tão trivial assim, dela tem algum elemento que eu não percebi, e na hora de demonstrar eu percebo se realmente era essa equação que sempre aparece ou se era alguma coisa um pouco diferente disso. E vocês vão ver estudando para concurso que isso acontece. Beleza. A questão não é sobre a tensão. Na realidade, ela é sobre a corrente, né? Corrente de T no capacitor. No circuito inteiro, já que se trata de uma malha só. Mas ela se trata da corrente quando T é igual a constante de tempo. Então, eu vou escrever assim. I de T, só que quando T é igual a tal. É igual a E sobre R, então, né? Que vai ficar 54,4 volts sobre 20 kΩ, que multiplica 1 menos E elevado. Já que é a corrente quando T é igual a tal, eu vou ter aqui menos tal sobre tal. A corrente, eu vou escrever só assim, I de tal agora, né? 54,4 para 2 vai dar 272, né? Então fica 2,72. Esse K eu não estou esquecendo ele, tá? A partir de agora, ó, antes a minha função estava em amperes. Eu vou tirar esse K, mas agora meu resultado aqui ele vai ser em miliamperes, beleza? Aí aqui a gente vai ter 1 menos E elevado a menos 1. Então, I de tal, ele é 2,72, que multiplica 1 menos 1 sobre E. Na verdade, aí a gente faz aqui a distributiva, I de tal é 2,72 menos... E aí a questão diz que eu posso aproximar o E de 2,72, então vai ficar 2,72 menos 1. Isso aqui é 1,72 e não podemos esquecer que agora nós estamos com a nossa resposta em miliamperes, por causa daquele K que eu sumi com ele aqui, mas aí por isso eu mudei aqui a unidade de medida. Bem, isso não está no nosso gabarito, né? A gente tem aqui um valor mais próximo disso no gabarito, mas isso não está no gabarito. Se tivesse aqui um 2 miliamperes no gabarito seria mais adequado, mas ainda não estaria no gabarito. Até porque a própria aproximação que a banca deixou aqui, ela é de 2 casas decimais, né? Mas, no final das contas, quando você vê que isso era o que tinha para fazer, você só pode responder a questão, marcar no seu gabarito e torcer, né? É uma sacanagem que a banca faz, porque, vamos lá, 1,72 miliamperes não é igual a 1 miliampere, mas esse era o gabarito. E aí não esqueça, se não tiver curtido ainda, se não tiver se inscrito no canal ainda, se inscreva, porque isso me motiva bastante a produzir conteúdo de qualidade aqui para o YouTube.